Muito boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado pela audiência. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Figueiredo, um dos hosts dos Economistas. Um dos hosts porque o nosso outro host, Guilherme Cadanhoto, hoje teve uma agenda, acadêmica e não pôde estar presente. Com certeza sentirá muita falta de participar de um episódio que eu tenho certeza que será um dos melhores episódios que a gente já produziu aqui no podcast, né? Hoje eu estou novamente, para nossa sorte, figura recorrente aqui no podcast, com Marcos Troirro. Marcos, muito obrigado por mais uma presença aqui, que eu tenho certeza que será enriquecedora para a nossa audiência. Uma alegria voltar, Ricardo. Maravilha. Troirro é economista e diplomata, já foi presidente do novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS, ex-secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, possui vasta experiência em política internacional, é uma das referências em assuntos de geopolítica e desenvolvimento econômico. Em 2024, foi reconhecido como uma liderança transformadora pela Universidade de Oxford e hoje é Distinguished Fellow do INSEAD, que é uma das principais escolas de negócios do mundo. Você imagina que agora essa turma tem a oportunidade de ter aula com o Marcos Troirro, que tem esse currículo maravilhoso, e hoje vocês terão a oportunidade de ouvi-lo aqui falar sobre um tema que eu tenho certeza que, por mais que as pessoas sejam extremamente nacionalistas, né, pensem sempre, né, com um olhar limitado às fronteiras, não tem como a gente pensar nos nossos passos nos próximos 4 anos sem considerar o que acontecerá no governo Trump. Certo, Troirro? Assunto quente. Acabamos de comentar aqui, né? Apenas 11 dias do governo Trump e já aconteceu bastante coisa. Bem, vamos lá. Vamos começar aqui, porque a gente tem bastante assunto para falar sobre a agenda trumpista, né? E eu fiz uma divisão de alguns temas aqui e eu quero começar primeiro com algo que eu, né, do alto da minha audácia, chamei de retórica. Foram 3 colocações, 3 frases de Trump em relação a Canadá, Panamá e Groenlândia, né? Primeiro em relação a Canadá, naquela situação de o desejo de Canadá virar o 51º estado dos Estados Unidos, né? Em relação ao Panamá, é os Estados Unidos reassumir a operação do canal do Panamá. Em relação à Groenlândia, vou comprar a Groenlândia, ou então vou anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Enfim, entender o que está por trás destas afirmações que são fortes, né? A gente está falando de territórios, né? O Canadá tem lá as lideranças políticas, seu governo, sua população, um fit cultural que não tem absolutamente conexão com os Estados Unidos, é um fit cultural diferente, né? O Panamá, o canal do Panamá, ainda que tenha sido construído pelos Estados Unidos, né? Ele é do Panamá, né? E a Groenlândia, território dinamarquês também, e aí tem umas questões envolvendo a OTAN, inclusive. Então eu queria explorar cada uma delas contigo, Troirro. Entender como você pensa a utilização destes argumentos de Trump nesta agenda, né? E se você acha que é exatamente o desejo dele, ou se tem algumas mensagens subliminares por trás destes casos, e eu queria começar pelo Canadá. Veja, Ricardo, nós temos que ver as coisas em contexto, né? Eu acho que uma parte importante da retórica da atual administração dos Estados Unidos, do estilo pessoal do novo presidente americano, e essas questões pontuais, como as 3 que você mencionou, elas fazem parte de mais uma vez, de um contexto maior, né? Você sabe que eu gosto muito de um filósofo espanhol, o José Ortega y Gasset, e ele dizia: "Eu sou eu e mis circunstâncias", quer dizer,
os Estados Unidos também são os Estados Unidos e as suas circunstâncias. Eu acho que tem três circunstâncias aqui que acabam, de certa forma, influenciando a retórica e a ação. Então, o primeiro deles é o seguinte: tem um sujeito, acho que depois até a gente pode sugerir o nome dele e os livros dele para quem está nos assistindo, que é um sujeito chamado Robert Kagan, né? Eu fiquei muito impressionado quando ele publicou um livro há uns 20 anos, chamado Do Paraíso e do Poder, Of Paradise and Power. Ele é tradicionalmente um estrategista geopolítico, ele faz uma das melhores leituras, né, do cenário de forças convencionais no mundo, de armas nucleares, mas também do poder econômico industrial. Quer dizer, ele é um grande analista, e ele estava dizendo o seguinte, que ao longo da Segunda Guerra, ao longo do final da Guerra Fria, né, quando você tem o desmantelamento da União Soviética, é como se os Estados Unidos e a Europa estivessem habitando mundos diferentes, né? A Europa está vivendo no mundo de direitos humanos, de proteção ambiental, de legislação sofisticada, enquanto os Estados Unidos ainda têm que lidar com as realidades duras do poder. Ele tem que enfrentar, dali a 10 anos, o 11 de setembro. Ele tem que lançar uma guerra ao terror. Ele tem que considerar as características e ambições de poder de algumas potências ascendentes, como é o caso da China, né? Então é como se, por exemplo, a Europa estivesse vivendo numa espécie de paraíso e os Estados Unidos ainda estivessem na esfera do poder. E isso se reflete de várias maneiras. Se você tem isso, seja via o deslocamento, a presença de tropas presenciais americanas em território europeu, ou seja, debaixo do quadro maior da OTAN, isso quer dizer que os europeus não precisam alocar tantos recursos orçamentários para a sua própria defesa, né? Isso levou a um certo relaxamento, né, desse mundo que tem entre os dois polos o paraíso e o poder, ou seja, aprofunda as características da Europa como uma região em que os países vivem numa espécie de paraíso de soft power, um paraíso de poder suave, né, e deixa de lado um pouco as realidades de poder. Isso me parece uma característica mais forte durante períodos em que a Casa Branca tem um titular do Partido Democrata, não é isso? É assim, por exemplo, durante os anos Clinton, é assim durante os anos Obama. Agora, mesmo durante a presidência Bush, né, as duas presidências do Bush filho, você tinha uma espécie de coincidência entre democratas e republicanos, que era a ideia de que uma aliança ocidental, né, era do interesse dos Estados Unidos, uma Europa forte era do interesse dos Estados Unidos, né? E eu acho que isso um pouco está evoluindo, né? É como se, agora para citar um outro livro do Robert Kagan, né, é um livro mais recente, chamado The Jungle Grows Back, ou seja, se você não cuidar do mato, o mato cresce de novo, tá certo? Ou seja, se os Estados Unidos se retraem do mundo, se eles saem do mundo, se eles entram também nessa onda do poder suave, né? Outros vão ocupar, outros que estão apenas preocupados com a projeção de poder, com poder real, realpolitik, vão ocupar esses espaços, né? Então esse livro é um chamamento para que os Estados Unidos voltem a ocupar esse poder. Então, me parece que a presidência Trump, ela é influenciada por essa ideia de que os europeus não orientam tantos dos seus recursos para a sua própria defesa. Esse vazio tem que ser preenchido por alguém, e a potência ocidental que faz isso é os Estados Unidos. Ou seja, você está pagando pela segurança dos outros, né? Ao contrário do que entendiam os republicanos mais tradicionais, a segurança dos outros, os outros quer dizer os europeus, era também a segurança dos Estados Unidos. Parece que a presidência Trump tem uma visão diferente disso. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é um elemento, me parece, do próprio estilo do presidente Trump, né? O Mike Pompeo, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, enfim, eu estive num seminário em Londres em que ele também foi orador, e ele estava falando um pouco sobre essas características do presidente Trump, cujas experiências formativas negociais se deram no mercado imobiliário de Nova York, no mercado de construção em Nova York. Então, enfim, você está falando com um sujeito que negociava
preço de vidraça, negociava preço de viga de aço, alguém que, tá certo, o chão vai ser de carpete ou vai ser de mármore, quer dizer, é alguém que está naquele jogo duro, né, de um dos mercados imobiliários de construção mais competitivos do mundo e que tem, portanto, a sua experiência formativa nesse ambiente, né, que é um ambiente, em muitas vezes, onde você morde para depois assoprar. E às vezes você morde mordido, quer dizer, você tem as duas situações. Mas isso marcou muito, me parece, o estilo do presidente Trump. E durante os primeiros 4 anos dele, né, você vai ver esse estilo se manifestar em várias questões, entre eles na Coreia do Norte. Né? Por exemplo, um dos discursos que o presidente Trump faz na sessão de abertura, né, da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele emite uma ameaça, um alerta, um aviso duríssimo em relação ao ditador norte-coreano. No entanto, mais tarde, ele é o primeiro presidente norte-americano a atravessar aquela região que fica entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que é a tal da DMZ Zone. Depois eles se encontram também ele é o primeiro presidente americano a encontrar um ditador norte-coreano, se eu não me engano, em Singapura. Né? Então, você tem aí essa relação do morde para depois assoprar. Aliás, muitos dos seus assessores à época achavam que ele não deveria ter feito gestos tão extensos, né, ao ditador norte-coreano como ele fez. John Bolton, por exemplo, que foi conselheiro nacional de segurança da Casa Branca, e mesmo o Mike Pompeo, me parece, se você lê, né, as memórias desses encontros, me parece que esse é o caso. E você tem um terceiro elemento, que na minha opinião é o mais importante deles, Ricardo, que tem que ver com o momento dos Estados Unidos, sabe? Vejam que coisa curiosa. Quando o presidente Trump chega agora no dia 20 de janeiro à presidência americana, ele chega a um país que, por exemplo, em 2008, quando você teve a queda do Lehman Brothers e o início daquilo que os economistas chamam de a grande recessão, o PIB per capita nos Estados Unidos, Produto Interno Bruto per capita nos Estados Unidos e nos países da zona do euro, é essencialmente o mesmo. Tá? Você saiu lá de 2008 e você veio para 2025. Hoje, Ricardo, o PIB per capita nos Estados Unidos é praticamente o dobro do PIB per capita na zona do euro. Houve uma performance extraordinária da economia norte-americana. Vamos lá para 2008 novamente. Se você fizesse uma avaliação das 10 maiores empresas do mundo por market cap, 4 eram americanas, 4 eram europeias e 2 eram japonesas. Você faz, mais uma vez, o atalho de 2008 para cá. Das 10 maiores empresas do mundo, 9 são americanas. E a única que não é americana é a Saudi Aramco, que é uma empresa, né, estatal de petróleo da Arábia Saudita. Vamos para outros critérios. Vamos lá. Por exemplo, os Estados Unidos têm 50 estados. Não é isso? 50 estados. O maior PIB americano, dos estados americanos, é o PIB da Califórnia. O menor PIB dos Estados Unidos é o PIB do Mississippi. Hoje, Ricardo, o PIB per capita do Mississippi é maior do que o PIB per capita da França. O PIB per capita do Mississippi, que é o mais pobre dos 50 estados americanos, é mais elevado do que o PIB per capita do Reino Unido. E, Ricardo, hoje o PIB per capita do Mississippi é mais alto do que o PIB per capita do Japão. Lembra-se do Japão? Aquele país dos anos 80, né? Nos anos 80 você tem um livro do Paul Kennedy, né, que se tornou referência para todo mundo que estudava economia internacional, política internacional, chamado A Ascensão e Queda das Grandes Potências. Eu tenho esse livro. E na capa do livro, qual que é a ilustração que eu tenho, pelo menos na capa que eu tenho? Você tem o mapa mundi, né? E no mapa mundi, perdão, você tem o planeta Terra, né? A esfera, você tem o planeta Terra. E no planeta Terra está tendo uma espécie de corrida, um rally por predominância global. Então você consegue ver na curva descendente do mundo, ou seja, como se você estivesse perdendo prestígio, a figura do John Bull, que é um personagem que
tipifica os britânicos, né? Então, está em queda. No topo do mundo, né, com as roupas carcomidas, quer dizer, o cara está lá na posição de maior poder, mas já está meio desgastado, você tem a figura do tio Sam, tá certo? Ou seja, representando os Estados Unidos. E quem estava subindo a ladeira com tudo, tá certo? Pronto para tomar as rédeas do mundo, é um vigoroso lutador de sumô japonês, representando, portanto, a ascensão do Japão. Aliás, isso é captado até pelo cinema, né? Por exemplo, acabou a União Soviética, a ameaça do comunismo, né, como força geopolítica estava retrocedendo em determinado momento, os americanos começaram a se antagonizar muito com o Japão, né? Então, por exemplo, você tem um filme com o Michael Douglas chamado Black Rain, em que o herói, né, o personagem do Michael Douglas, vai lutar contra a Yakuza, a máfia japonesa. Então, Estados Unidos se antagonizando com o Japão. Tem um filme chamado Gremlins, né, em que no começo do filme, um sujeito lá está operando o trator, ele começa a reclamar do trator, porque o trator não é feito nos Estados Unidos, é feito no Japão. Você tem um outro filme, tem um filme que todo mundo assistiu, Duro de Matar, com o Bruce Willis, não é isso? Você lembra que a mulher do Bruce Willis trabalha num banco que fica em Los Angeles, eu acho que ele é um tira, né, de Nova York, se eu não me engano. Ele viaja para encontrar a mulher perto do Natal. E aí o prédio onde a mulher dele trabalha é tomado por terroristas, que na realidade são apenas ladrões, eles querem roubar os cofres do banco, onde tem uma série de obras de arte, né, quadros de impressionistas, tem um monte de títulos ao portador. E de quem é o banco? O prédio chama Nakatomi Building, quer dizer, é um banco japonês, né? E logo numa das primeiras cenas, né, o ladrão, o terrorista, ameaça o presidente do banco, né, mais uma vez que é um japonês, fala: escuta, você vai ter que me dar a senha do cofre, senão eu vou te dar um tiro e vai furar esse terno lindo que você comprou em Savile Row, né? Para quem gosta, né, de boas roupas, Savile Row é uma referência, né, uma rua lá em Londres, onde você tem os melhores alfaiates, talvez os melhores alfaiates do mundo, junto com Hong Kong. Então, o Japão estava numa projeção extraordinária. Mesmo a presidência Reagan, que foi uma presidência assim, do ponto de vista econômico, bastante liberal, ela teve alguns anos ali de comércio administrado com o Japão. Todo mundo nos Estados Unidos temia uma espécie de invasão definitiva, né, do setor automobilístico japonês no mercado americano, né? Se forçou muito os japoneses a abrirem fábricas, plantas nos Estados Unidos, para que dessa forma você pudesse diminuir o déficit comercial bilateral dos Estados Unidos em relação ao Japão. Quer dizer, você tinha essa ideia de que o Japão ia botar para quebrar. A performance da economia japonesa é uma performance mais parecida com estagnação, né, ao longo dos últimos anos, e o PIB dos Estados Unidos continua a subir, né? Veja que coisa, Ricardo. Lá para 2009, mais ou menos 2010, eu fiz meu pós-doutorado na Columbia, em Nova York, na School of International Public Affairs. E aí mantive vários contatos com o pessoal de Colômbia. Aí chegou 2009 e a gente falou assim: por que a gente não cria aqui um centro sobre Brasil, Rússia e Índia e China, né? Porque está se pensando nos BRICS não apenas como o futuro da economia global, mas eles agora vão se reunir em nível de chefe de Estado, em nível de ministro de finanças, para falar sobre o mundo. Então, por que a gente não cria um centro para acompanhar isso que está acontecendo? E a gente criou, chamou BRIC Lab, um laboratório sobre BRICS. E naquele momento, né, quando a gente estava fazendo isso, a gente tinha estudos que mostravam, por exemplo, a curva ascendente do produto interno bruto dos Estados Unidos, a curva ascendente do produto interno bruto dos BRICS, e, obviamente, o que se destacava naquele momento era a performance vertiginosa, o desempenho vertiginoso do produto interno bruto chinês, né? Que ia se, sabe, absolutamente arremetendo. E aí começaram uma série de projeções, né? Por exemplo, o Goldman Sachs projetou que, mais ou menos, acho que, se não me engano, o número do Goldman Sachs era 2026. O PIB chinês ia ultrapassar o PIB nominal dos Estados Unidos. A The Economist também fez uma projeção semelhante, ou seja, várias fontes de boa informação e de gente inteligente entendiam que em breve a economia chinesa ia ultrapassar a economia americana, mesmo do ponto de vista do PIB nominal. Do ponto de vista do PIB medido pela paridade do poder de compra, a China já é, né,
de acordo com o Fundo Monetário Internacional, uma economia maior que a dos Estados Unidos. Mas dólar por dólar, né, quer dizer, unidade daquilo que vale, né, monetariamente, o fenômeno curioso que você tem é que essa boca de jacaré entre o PIB americano, a performance do PIB americano e do PIB chinês, vinha se fechando. Chegou em 2018, o que aconteceu? Abriu de novo. Abriu de novo. Eu vi os números que o Fundo Monetário publicou no final do ano passado. 2025 está começando o ano com a China com um PIB de 19 trilhões de dólares e os Estados Unidos com um PIB de 30 trilhões de dólares. Ou seja, a distância voltou a crescer, né? Então, o que acontece? O presidente Trump está chegando no momento em que a economia americana está particularmente poderosa, seja comparada com os europeus, seja comparado com a China. E o que isso, qual é, digamos assim, a consequência disso tudo, né? Quando você combina, mais uma vez, considerações sobre realpolitik, achar que os europeus estão gastando pouco, e por outro lado, a nossa economia está muito exuberante. O que você tem? Você tem um fenômeno que eu gosto de descrever assim. Sabe quando você está num avião e, de repente, o piloto diz o seguinte: senhoras e senhores, aqui é o comandante, eu gostaria de pedir a todos que regressassem aos seus assentos, os colocassem na posição vertical e afivelassem os seus cintos de segurança, porque nós vamos passar por uma área de turbulência. Trumpulência. Ótimo, excelente. Trumpulência. O que é uma combinação dessa sensação de instabilidade, dá uma chacoalhada forte, não necessariamente para pior, né? Porque dependendo de onde você está chacoalhando, esse tremor de terra, ele pode ser bastante positivo. Quer dizer, você modernizar a OTAN me parece algo positivo. Você modernizar algumas das instituições multilaterais, como é o caso da Organização Mundial do Comércio. Na Organização Mundial do Comércio, você precisa, Ricardo, de consenso universal para qualquer coisa. Ou seja, você tem mais de 140 membros, vou tomar água sem gás ou com gás. Todo mundo precisa votar e concordar que vai ser numa só. É muito difícil você fazer as coisas avançarem, tá certo? Então, eu acho que vem isso... você tem mais uma vez, esse elemento da chacoalhada, na trumpulência, só que você tem um outro elemento, que é o elemento da opulência, que significa riqueza. Ou seja, os Estados Unidos estão num momento particularmente robusto, né, do seu desempenho econômico. Veja, mesmo com o que aconteceu nesses últimos 3 dias, o aparecimento do DeepSeek, lá, né, essa nova vertente de inteligência artificial, hoje os Estados Unidos têm 3 empresas, Nvidia, Microsoft e Apple, que têm um market cap superior a todo o market cap da Bolsa de Frankfurt. Então, é realmente uma distância muito grande. Se você vá para outros temas assim, mais de natureza militar ou geopolítica, né, você olha para o conflito na Ucrânia, uma das lições que se extrai é que as forças convencionais russas não são tão bem treinadas assim, estão subequipadas. Nós estamos vivendo um momento em que os confrontos tropa a tropa, soldado a soldado, são muito parametrizados pela presença dos drones. Quem domina a tecnologia militar de drones tem uma vantagem comparativa extraordinária, apesar da manufatura de alguns desses drones serem feitos em outras partes do mundo que não os Estados Unidos, como é o caso da Turquia. Ainda assim, o ator dominante nesse jogo são os Estados Unidos. Então você tem várias frentes aí em que aquele debate entre declinistas, ou seja, os Estados Unidos estão diminuindo o seu poder no mundo, ou aqueles que entendem, né, que os Estados Unidos ainda são a superpotência determinante, parece estar sendo vencido por aqueles que entendem a excepcionalidade do poder americano. Então é nesse jogo, nesse mundo, nesse ambiente, é nessa sala que o presidente Trump entra. Então essas questões aí me parecem questões pontuais, né? Você mencionou 3 aí. Eu acho que eventualmente vão aparecer outras, né? E o Brasil precisa jogar um jogo nesse ambiente de muita sabedoria. Muita sabedoria. Muito, muito interessante. Você trouxe alguns pontos que
fizeram pensar que esses elementos, Canadá, Panamá, Groenlândia, que apresentei aqui no começo, eles têm muito mais uma cara de recados do que efetivamente desejos de materializar tudo que está aqui. Né? Então, não creio que Trump tenha o desejo de tornar o Canadá mais um estado dos Estados Unidos. Mas usou esse subterfúgio como um recado, talvez, para países que estão ali mais próximos, né? Olha, minha agenda é essa, tem que estar comigo, meu ideal é esse, se não tiver... esse tipo de atitude está na mesa. Acho que o segundo ponto que você trouxe, que é a característica dele, né, o passado empreendedor no setor imobiliário, as negociações extremamente duras, acho que mostram muito bem esse ponto, né? Você vê a questão da Groenlândia, né? Ele chegou, inclusive, a colocar a possibilidade de forças armadas, né? E aí eu fiquei me perguntando, e a OTAN nessa, né? Porque Dinamarca, membro da OTAN, um membro da OTAN agredindo outro membro da OTAN, como ficaria essa situação? Sim. Nós tivemos até, enfim, são situações completamente diferentes, né? Mas para apenas usar um paralelo curioso, quando a Argentina invadiu as Malvinas em 1982, né? Há um tratado. Você tem a OTAN, OTAN significa Organização do Tratado Atlântico Norte. Mas tem um tratado no nosso continente chamado TIAR, né? Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca, né? Ou seja, as forças né, da Argentina chegaram nas Malvinas, os britânicos iam responder. O que a Argentina fez? Invocou o TIAR. Então, imagine que os Estados Unidos fossem ajudar a Argentina contra a Inglaterra, contra o Reino Unido, enfim, não fazia o menor sentido. Mas, mais uma vez, sobre o estilo do presidente Trump, eu assisti uma vez, Ricardo, um debate entre o Andrew Roberts, que é biógrafo de Napoleão, e agora mais recentemente lançou uma biografia do Churchill, né? Walking with Destiny, Caminhando com o Destino, e um outro grande historiador britânico chamado Simon Sebag Montefiore, que já escreveu a biografia, enfim, o livro mais famoso dele é o Na Corte do Czar Vermelho, sobre o Stalin, né? E o debate era num festival literário. Os dois já tinham tomado acho que umas 2 ou 3 taças de vinho, né? Então, e parece que eles são muito amigos e são padrinhos. Um é padrinho da filha de um, o outro é padrinho do filho do outro, eles são amigos. E um falando sobre Churchill e o outro falando sobre Stalin. E aí eu achei muito interessante que o Simon Sebag Montefiore pergunta ao Andrew Roberts qual que ele achava que tinha sido a experiência formativa do Churchill. E aí o Andrew Roberts respondeu, olha, num determinado momento, acho que foi até em Cuba, né, quando o Churchill passou por Cuba, teve lá um conflito armado, Churchill participou desse conflito, atiraram nele, né, e ele atirou de volta, e essa experiência de você estar num momento de grande tensão, onde sua vida, ou aquilo que você defende, corre risco, e você tem a sensação de que você está do lado certo da história, e que a sua atuação individual é absolutamente determinante no resultado final, é o que teria moldado, teria sido a experiência formativa do Churchill, né? E aí o Andrew Roberts pergunta para o Simon Sebag Montefiore qual tinha sido a experiência formativa do Stalin. E aí o Montefiore responde e falou assim, olha, como vocês sabem, né, o Stalin não era russo, ele era georgiano, e uma vez em Tbilisi, por conta de informações privilegiadas que ele tinha obtido de um amigo que trabalhava no sistema de pagamentos, né, do grande império russo, né, Stalin consegue montar o maior assalto a bancos da história do Império Russo. E de fato, né, então essa experiência de você gozar da confiança de alguém, né, ter acesso à confiança de alguém, obter uma informação privilegiada para dar um golpe, né, para puxar o tapete de alguém, no caso foi um assalto a banco, teria sido a grande experiência formadora da personalidade do Stalin. Então é interessante que esses grandes historiadores, eles às vezes utilizam esse método, eles tentam identificar qual é a experiência formadora do seu personagem que vai construir a sua visão de mundo, o seu estilo, né, a sua marca negociadora. E talvez do presidente Trump tenha sido justamente essa de
do mercado imobiliário de Nova York. Quando você traz todos esses elementos, né, os Estados Unidos nesse momento mais vigoroso, o estilo de Trump, né, acho que isso inclusive justifica algo que acabou sendo super debatido aí nos últimos dias, né, como foi a foto oficial presidencial dele, né, a diferença inclusive em relação à foto de 2017, né, onde ele tem uma postura muito mais, né, desafiadora agora, muito mais... Ele coloca muito mais presença, né, inclusive física, na foto, do que na de 17. Eu acho que o entorno também ajudou essa percepção, né? Porque a 2017 foi do lado de fora, né? Foi ali na esplanada entre o Capitólio e o Memorial de Lincoln, né? E essa agora foi dentro do Capitólio. Exato. Então ajuda também. E você tem a presença maciça, né, dos grandes líderes do setor de tecnologia, que também foi muito marcante, né? Esse é um ponto que eu trarei ao longo da nossa conversa também, porque muito se fala de Trump, e uma coisa que eu procurei ao longo dos últimos dias foi observar o núcleo, né, o núcleo duro do governo Trump, e a composição ela é bem interessante, né? Sim. Mas a gente vai trazer esse tema mais adiante, porque agora eu queria trazer à mesa a questão do multilateralismo, né? Já tivemos a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, já tivemos a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, né? Que é o braço da ONU que cuida especificamente dessa temática. Então, e Trump sempre foi um crítico, né? Da agenda de multilateralismo. Podemos esperar mais atitudes como essa, né? Especialmente neste começo de governo, porque este é o tipo de coisa que você tem que fazer. Se é para fazer, faça logo, né? E como é que você enxerga este movimento, mas também o futuro? Porque, vamos lá, né? Ele teve uma agenda parecida no primeiro mandato, aí veio o governo democrata de Joe Biden, reverte a situação, aí agora volta Trump. Novamente a gente tem o oposto, né? É o tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. E para essas agendas caminharem ou não, num sentido ou no outro, esse tipo de coloca casaco, tira casaco não é bom, né? Sim. Devemos caminhar numa direção, como mundo, escolher uma direção e caminhar nessa direção, né? Você mesmo colocou essa situação da Organização Mundial de Comércio, pô, mais de 140 né, vozes para poder, de forma uníssona, dizer vai ser água com gás ou água sem gás, né? Sim. Como é que você vê esse movimento de Trump nessa agenda do multilateralismo? Bem, Ricardo, quando você lê o livro de Gênesis, né, na Bíblia, Deus está lá criando o mundo, você vê que Deus não criou o multilateralismo, né? Não existia lá, né? Ele até chegou a Adão e Eva, mas ficou por ali, o multilateralismo não veio. E mais uma vez, se você fizer uma história, se você der uma análise assim, de fôlego mais longo, né? Na história do poder, na história das relações entre estados, relações internacionais, o multilateralismo é um fenômeno razoavelmente recente, né? A ONU, por exemplo, ela é dos anos 40. Quer dizer, a ONU não tem 100 anos de idade. Não é uma centenária ainda. Não é centenária. As instituições de Bretton Woods, né, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, também são instituições dos anos 40. Né? Então é um fenômeno muito recente. Quer dizer, se você pensar em toda a experiência humana, né, vamos lá, quando você tinha a Pax Romana, não tinha multilateralismo no mundo. Quando você tinha o sistema de cidades-estado grego, não tinha multilateralismo no mundo. Durante a Pax Britânica, não tinha multilateralismo no mundo. Então, é um fenômeno muito recente. Né? Aliás, outro dia, eu ouvi de novo, e eu acho que para quem gosta desses temas, né, de sistemas globais, internacionais, vale a pena ouvir de novo, ou até assistir, o discurso que o Churchill fez no Missouri, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Ele é convidado, né, para uma universidade no Missouri. Aliás, o Missouri é o estado do presidente Truman, né, então o Truman acho que também deu uma força para que o Churchill fosse fazer um discurso, e é nesse famoso discurso que Churchill utiliza a imagem da cortina de ferro, né? Que ele vai falar assim, olha,
tudo bem, nós ganhamos a Segunda Guerra Mundial e a grande ameaça às democracias ocidentais, ao mundo livre, nos anos 30 e durante a primeira parte dos anos 40, era o totalitarismo alemão, japonês, auxiliado pelo fascismo italiano. Só que agora, tudo bem, a gente ganhou a Segunda Guerra Mundial, a gente derrotou as forças do eixo, só que você tem uma outra ameaça à nossa visão de mundo, à nossa existência, que é o comunismo soviético. O comunismo soviético. Ele vai, nesse momento, dizer, olha, caiu uma cortina de ferro sobre aquilo, né, que mais tarde a gente vai chamar de países da Europa Oriental, né, com a criação do Pacto de Varsóvia. Então, quem é que estava nesse campo? Estava Romênia, estava Hungria, estava Alemanha Oriental, estava o que na época era Tchecoslováquia. Você tinha todos esses países ali que estavam no campo do lado de lá da cortina de ferro. Mas tem um determinado momento que Churchill fala sobre a ONU, sobre o multilateralismo, né? E quando ele diz, olha, nós precisamos de uma organização das Nações Unidas, né, que é quase um pouco também como resultado ampliado dos aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial. Você vê que até na composição do Conselho de Segurança da ONU você tem os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Quem são os membros permanentes? Estados Unidos, França, Reino Unido, Federação Russa e depois a China, tá certo? Então, o que Churchill diz naquele momento? Olha, a Organização das Nações Unidas precisa ser eficiente e não um cockpit numa torre de Babel. Ele usa essa expressão, a cockpit in a Tower of Babel, né? Um cockpit numa torre de Babel. É uma espécie de cabina de controle numa torre em que ninguém entende ninguém. Eu servi como diplomata na delegação do Brasil nas Nações Unidas nos anos 90. E, de fato, conseguir consensos por meio do multilateralismo, Ricardo, é algo muito difícil. Dá um trabalho lascado. Por outro lado, o mundo é ruim com a ONU e pior sem ela. Eu acho que isso vale para o multilateralismo como um todo. O multilateralismo é muito imperfeito e o mundo é pior sem ele. Então eu torço para que os Estados Unidos mantenham-se engajados em modalidades multilaterais. Ele pode criar outros. Enfim, não há nenhum problema você ter o florescimento de novos multilateralismos ou plurilateralismo, outras instituições. Mas veja, a minha, eu não vou dizer desconfiança, né, mas a minha tendência é achar que a presidência dos Estados Unidos não vai se afastar de todo o sistema multilateral, porque também ela tem interesses próprios, né? Por exemplo, do ponto de vista econômico-financeiro, existe uma agência de liquidez do mundo, chamada Fundo Monetário Internacional, que é sediada nos Estados Unidos e cujo principal cotista, né, o principal acionista, é o governo dos Estados Unidos. Você tem um banco para financiamento de infraestrutura, para financiamento de projetos, que está sediado em Washington, é o Banco Mundial, né? E a principal, mesmo assim, do ponto de vista mais abrangente, político, a principal organização multilateral do mundo, quer queira, quer não, continua a Organização das Nações Unidas, que tem lá um prédio em Viena, tem um prédio em Genebra, enfim, ela está um pouco espalhada pelo mundo, mas a sua principal, né, localidade é a cidade de Nova York. Aliás, ao longo da vida do presidente Trump, ele conviveu muito com embaixadores, ministros plenipotenciários que representam seus países na Organização das Nações Unidas. Aliás, ele tem até um prédio ali perto, na Primeira Avenida, tem uma torre, tem uma Trump Tower ali perto da ONU. Então, eu acho sim que ele vai mandar uma série de recados, dependendo de uma ou outra instituição, os Estados Unidos entram ou saem. Por exemplo, você mencionou a Organização Mundial da Saúde. Você tem um outro braço da ONU chamado Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, UNIDO. A sede é em Viena. Os Estados Unidos volta e meia entram, saem, você tem uma alternância de poder no governo americano. Eles falam, quer saber de uma coisa? Vamos sair dessa organização. De repente falam, não, peraí, voltam, né? Mas, enfim, eu torço muito para um multilateralismo eficiente e para que isso possa funcionar, os Estados Unidos eles precisam continuar engajados. Algum desses atores, né? Você já saiu do Acordo de Paris, saiu da Organização Mundial de Saúde. Você vê algum como alvo provável para
para os Estados Unidos deixar, ou por enquanto esses dois... Onde tem mais crítica, onde tem mais crítica americana, em alguns casos em relação a termos de parcialidade, funcionalidade do órgão de solução de controvérsias, muitas críticas à estrutura orçamentária, é a Organização Mundial do Comércio, né? Nós temos o grande orgulho de ter tido um brasileiro que foi diretor-geral, Roberto Azevedo. E ele foi contemporâneo também de uma parte importante da presidência Trump, né? Foi difícil lidar com os Estados Unidos naquela época. Agora, por outro lado, me parece que muitas das coisas que o presidente Trump diz em relação à Organização Mundial do Comércio são verdadeiras, como, por exemplo, essa falta de... Enfim, quão pouco operacional são regras do jogo que precisam do consenso de todo mundo. É muito difícil, né? Mas acho que se eu tivesse que dizer que tem uma que está mais na alça da mira do que outras, eu diria que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Do comércio. Muito bom. E veja, na primeira presidência Trump, você tinha a presença de um sujeito que ocupou, né, um cargo importantíssimo, que é o cargo de USTR, representante comercial dos Estados Unidos. Esse USTR, na governança americana, tem status de ministro, né? Quando, por exemplo, o presidente americano vai ao Congresso dos Estados Unidos proferir aquele discurso chamado como Estado da União, né, the State of the Union, ele entra todo o gabinete dele, todos os ministros. Então, está lá o USTR. Ele é um sujeito que tem uma equipe focada nos grandes temas de negociação comercial internacional. Ele era super crítico, né, o Robert Lighthizer, na primeira administração Trump. Ele era super crítico da Organização Mundial do Comércio. Super crítico. Nós tivemos que negociar com ele. Nessa época eu era secretário especial de Comércio e Assuntos Internacionais, e eu e o Paulo Guedes tivemos algumas conversas com eles, foram sempre conversas muito duras. Nós, às vezes, invocávamos até noções mais amplas, né, para poder fazer valer o interesse brasileiro, como, por exemplo, olha, nós somos as duas maiores democracias do Ocidente, nós somos as duas maiores economias do continente americano, nós queremos o apoio dos Estados Unidos para que o Brasil venha fazer parte da OCDE, né, quer dizer, sempre os Estados Unidos foram ali o principal obstáculo para viabilizar, né, o caminho desimpedido do Brasil a se tornar membro dessa organização, na minha opinião, fundamental, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde muitas das regras são desenhadas. Então, se você tem regras e práticas que estão sendo desenhadas, é melhor você também ter um assento nesse jogo, é o que a gente queria. Mesmo porque, para fins mais práticos, né, e econômicos, muitos fundos internacionais têm nas suas regras de governança um olhar mais favorável a países que são membros da OCDE. Então, ao se tornar membro daquela instituição, você meio que abre a chave daquele cofre para capital de boa qualidade e de longo prazo, por exemplo, para o setor de infraestrutura no Brasil. Então, a gente negociou com eles. E ele era muito, sabe, ele não estava muito sensibilizado com esses temas de Ocidente, ou solidariedade ocidental. Ele queria o seguinte, olha, você me dá isso, eu te dou isso daqui, ou seja, uma postura muito transacional. E nessa segunda presidência Trump, o profissional que vai exercer que está exercendo essas funções é alguém que trabalhava já com o Robert Lighthizer. Então aqui a gente talvez tenha uma certa continuidade. E foi uma presidência muito crítica da Organização Mundial do Comércio. Acho que o ponto aí é que você já trouxe, né, já fez o gancho com uma pauta para discussão que eu acho fundamental, que as pessoas estão colocando muito, né? O Trump, mas ele também ali sozinho não dá conta de tudo, ele tem, né, no entorno dele o famoso núcleo duro, né, as peças-chaves nesse grande tabuleiro político, né, nos Estados Unidos. E aí, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva aqui. No último mandato, né, no primeiro mandato Trump, ele, quando fez essa distribuição, posteriormente a gente percebeu que alguns nomes, né, não estavam assim tão alinhados, não eram tão fidelizados e até se tornaram críticos, né, do estilo Trump. Sim. Né? E agora, bem,
a gente pode discutir aqui as razões pelas quais, né, ele adota essa maneira diferente de compor esse núcleo duro, mas me parece um gabinete um tanto quanto mais diverso do ponto de vista ideológico, mas com uma característica muito comum. São extremamente fiéis ao estilo Trump, ao trumpismo, né? Então coloquei alguns nomes aqui. Acho que o emblemático de toda a campanha é Elon Musk, né, no departamento de eficiência, né? E ele ainda vai ser auxiliado. Ele vai ser auxiliado por outras pessoas, tem nomes importantes ali. Aí você tem, como secretário do Tesouro, o Scott Bessent, né, que foi fundador de mercado financeiro padrão por sangue, né? Tem o seu fundo de investimento, enfim. Secretário de Estado, Marco Rubio, né? Republicano carimbado, né? Origem latina pela primeira vez no posto. Separei aqui na agência de vacina, que coordena as questões de vacinação, um nome claramente anti-vac, né? Que é Kennedy Jr., né? Como secretário de Defesa, Pete Hegseth, né? Que ainda que tenha um passado, obviamente, né? É ex-militar, enfim, mas hoje é um apresentador de televisão, né? Mas todos, acho que a característica muito clara é extremamente fiéis ao trumpismo. E um ponto interessante é que quando você olha nesse núcleo duro, você tem 5 ou 6 bilionários, né? Não são milhões, são bilionários. Uhum. E observando a eleição, né, por mérito dos republicanos em relação ao objetivo, né, Trump vence não só nos delegados, mas ele tem maioria, né, absoluta, né, com apoio dos chamados blue-collar workers, né? Então, é aquela camada da população ali mais operacional, mais industrial, né? Que, apesar de todo esse momento próspero americano, bebe menos desta prosperidade, né? Muito dessa prosperidade está justamente nesse núcleo duro dos bilionários. Uhum. Como a gente conjuga isso do ponto de vista, né, tanto externo para o mundo, que é este núcleo duro muito fidelizado ao Trump. A gente tem o nome no departamento de educação, né? Que inclusive é um departamento que ele quer acabar, né? A pessoa chega lá com a missão de quero acabar com esse departamento, né? E principalmente nessa agenda interna, né? Porque você traz para essas pessoas que te elegeram, que estão em outro mundo, né? No mundo ainda de aspirações, olha, quem vai liderar todo esse projeto é este grupo formado por bilionários. Como é que o mundo conjuga esse núcleo duro do Trump? Ricardo, se você der uma olhada na história dos presidentes dos Estados Unidos, tem perfis muito diferentes, né? Por exemplo, já se disse que Washington, né, que é o primeiro presidente americano, era o homem mais rico dos Estados Unidos no momento em que ele foi presidente. Você vai ter um presidente como Reagan, que era um ator de cinema, né? Você vai ter um presidente como o Bush pai, né, que tem uma das carreiras mais extraordinárias que eu já vi. É um sujeito que estava num avião nas operações do Pacífico, foi derrubado, né, pelas forças japonesas, caiu com o avião no Pacífico e foi resgatado. Depois foi o primeiro embaixador dos Estados Unidos na China. Foi embaixador dos Estados Unidos junto à ONU em Nova York, o que é uma posição ministerial na governança americana. Foi candidato na convenção republicana, perdeu para o Reagan e virou seu vice-presidente, foi vice-presidente durante 2 mandatos, depois presidente dos Estados Unidos e pai de presidente. Você tem alguém como o Bush filho, por exemplo, que vem, portanto, já dessa linhagem, né, que você tem uma série de políticos, inclusive o irmão dele, que foi governador da Flórida. Ele, Bush filho, foi governador do Texas antes de ser presidente dos Estados Unidos. Você tem presidentes que nasceram em circunstâncias econômicas muito adversas, como foi o caso do Clinton, né?
você tem um presidente como Obama, né, que é um pouco uma outra, enfim, um outro campo. E você tem o Trump, que me parece que nessa versão 2.0 tem uma série de diferenças em relação ao 1.0 por algumas razões interessantes. Por exemplo, eu acho, Ricardo, que o Trump não imaginava que ia ganhar a eleição em 2016. Eu achava que ele não ia ganhar. Aliás, ele não achava que ia ganhar, eu achava que ele não ia ganhar, e muita gente achava que ele não ia ganhar. Ele falou, ih, ganhei, e agora? Tem até aquele Saturday Night Live, né, que é um programa humorístico que vai ao vivo nos Estados Unidos. O Alec Baldwin faz o papel do Trump numa desses primeiros episódios pós-vitória. E ele assim, pô, agora eu ganhei, agora como é que eu vou administrar isso aqui? Mas de qualquer maneira, por exemplo, eu lembro que na noite da eleição de 2016, eu estava participando de uma conferência da The Economist em Dubai, nos Emirados Árabes. E aí, por conta da diferença do fuso horário, eu fui dormir, tendo assistido aqueles programas, né, de televisão, na certeza de que a Hillary Clinton é que ganhou e o Trump vai perder. Aí, no dia seguinte, eu acordo, ligo o rádio, tá tocando aquela música do R.E.M., It's the end of the world as we know it. Quer dizer, é o fim do mundo tal qual nós os conhecemos. E bom, Trump está eleito. Você se lembrará que ele teve que montar rapidamente uma espécie de escritório provisório na própria Trump Tower, na Quinta Avenida, para entrevistar candidatos à função-chave. Muitos dos postos foram escolhidos para pessoas que Trump não tinha travado conhecimento pessoalmente, ou era uma indicação de alguém. Veja o caso do Rex Tillerson, né, que foi secretário de Estado, ele tinha sido presidente da ExxonMobil. O John Bolton, né, que dali um pouquinho para frente foi o conselheiro de segurança nacional. O Trump conhecia ele pela televisão, né? Então você tem toda a razão. Houve um certo improviso e uma certa tentativa, né, de montar a equipe com pessoas que o Trump não conhecia. Trump 2.0 é completamente diferente nesse aspecto, porque não apenas ele tem mapeada com pormenores granulares a máquina governamental dos Estados Unidos. Ele tinha um nome para o fulano do terceiro escalão daquela agência, e não apenas o nome, mas está aqui, tá aqui o script do que você tem que fazer. O nome e a missão. E a missão. E é verdade também, como você disse, que talvez a característica mais saliente dessas escolhas seja o critério de lealdade, né? Todos ali muito leais ao que o presidente Trump entenda deva ser o significado do governo dele e o papel dos Estados Unidos no mundo. E você tem uma série de bilionários. Você mencionou o secretário de Tesouro, bilionário. O secretário do Comércio, bilionário. O homem mais rico do mundo no Departamento de Eficiência Governamental. Aliás, o presidente Trump é bilionário. E bilionário, do jeito que é, o Elon Musk é 100 vezes mais rico do que o seu chefe, né? Então, é uma situação realmente interessante e que remete, de alguma medida, àquela ideia dos Titans, né, dos titãs, né, de uma certa era, né, de grande expansão da economia americana, J.P. Morgan, Cornelius Vanderbilt, Dale Carnegie, né, esses grandes nomes, né, do capitalismo americano. Só que agora, revestidos, obviamente, impulsionados por essa força espetacular de geração de riqueza que são as tecnologias da informação, a inteligência artificial, né, o comércio eletrônico. Muito interessante. Acho que vou trazer outros elementos aqui para esse momento de poder mais, né, robusto de Trump nesse começo de mandato, né? Ele tem maioria nas duas casas. Acho que isso é importante a gente sempre lembrar, né? Os Muito republicanos importante. Dominam as duas casas. Tudo bem, teremos as eleições de meio de mandato e Sim. Elas serão determinantes, inclusive, para entender como ele vai implementar efetivamente toda a agenda dele ao longo, especialmente da segunda metade. Mas na primeira metade é aquela máxima, né? É hora de você fazer valer o que você pensa, né? Sim.
e especialmente nesse caso, porque ele tem aí a maioria nas duas casas, né? Neste ponto específico, você acha que isso, inclusive, é mais um fator... e tem mais um ponto, né? 78 anos. Né? 78 anos, já está no segundo mandato, não é nome para continuidade. A gente não vê aí... Até pela governança americana, pela governança ele não poderia. Teria que ter alguma mudança de regra de jogo no meio do caminho, não sabemos o que pode acontecer, né? Mas, olhando para a governança atual, né? Não poderia concorrer. E aí a gente traz mais uma pimentinha para essa discussão. Ele tem a maioria nas duas casas, ele tem esse núcleo duro formado aí por bilionários, teve um apoio de uma parte da população nessa eleição que historicamente era democrata, né? Porque quando você pensa nessas camadas mais baixas da sociedade, elas sempre estiveram muito mais ligadas ao movimento democrata, não aos republicanos. Então aí eu coloco mérito dos republicanos nesse objetivo de cooptar essa parte da população, né? E aí fica o jogo da sucessão, que por óbvio, né, com 11 dias de governo é extremamente cedo você pensar nisso, mas é óbvio que já tem uma outra mente por aí pensando nesse assunto, porque ele, nas condições atuais, é carta fora do baralho. Né? Como é que você observa essa questão deste jogo político interno aí, norte-americano, olhando ele tem maioria nas duas casas para implementar tudo, ele tem esse núcleo duro muito forte, ele tem apoio, né, dessa parte da população que historicamente era mais democrata, só que ele é carta fora do baralho para a sucessão. Isso, inclusive, dá um pouco mais de poder para ele, porque querem o agradar para serem considerados lá na frente para apoio no próximo republicano? Sim, e obviamente esse apoio ele tem mais ou menos valor político a depender do êxito da presidência Trump, né? Agora, você tem a julgar pelo conhecimento histórico, né? Você tem uma série de presidentes que foram vice-presidentes antes, né? Então, você vê, Bush foi vice do Reagan, depois foi presidente, né? Você tem muito dessa coisa do vice-presidente que vira presidente depois. E o J.D. Vance, né, que é o atual vice-presidente, tem uma história assim de provação pessoal, de vencer obstáculos, né? Que é muito interessante, muito interessante. Então, enfim, mas eu acho que esse é um exercício. É muito cedo. É um exercício de futurologia. Mas é um componente que dá mais poder para ele agora, porque ele não seria o nome para o próximo, eu acho né? que dá mais poder, mas há outras características, e acho que você talvez tenha mencionado a principal delas, Ricardo, que dão esse poder adicional, ou melhor, a capacidade de impactar mais fortemente adicional, que é a maioria nas duas casas legislativas, que ele não tinha no seu primeiro mandato, né? E isso com implicações muito importantes para o resto do mundo, né? Porque, veja, vamos pensar em política industrial, né, que é um tema fundamental para o Brasil, né? O que acontecer lá é fundamental para o Brasil. Veja, qual que era o objetivo dos Estados Unidos na primeira presidência Trump? Eles tinham um diagnóstico, Ricardo, que os Estados Unidos tinham se desindustrializado, né? Quer dizer, você vai olhando ao longo do século XXI, a fatia que o setor manufatureiro, que o setor industrial ocupa na composição do PIB americano vai caindo. Aliás, cai em todo lugar, não é só nos Estados Unidos. Aliás, eu acho que numa outra conversa aqui a gente já tratou de um dos fenômenos que quase não estão aparecendo no radar de muitos, mas que é muito interessante, que é a desindustrialização da China. A China, a manufatura como percentual do PIB na China também está caindo, né? Mas a ideia, talvez, da primeira presidência Trump era reverter esse processo e, naturalmente, essa ideia ficou ainda mais aguda depois do Covid-19. Até o Larry Summers, né, que foi secretário do Tesouro, foi presidente de Harvard, na minha opinião, um dos homens mais inteligentes do mundo, ele dizia o seguinte: olha, foi muito duro, durante a Covid, perceber que nós, Estados Unidos, não tínhamos capacidade de fazer máscaras, ou respiradores, ou seringas, né? E que, portanto, dependendo do setor, você precisa recuperar essa capacidade de fazer, capacidade manufatureira, industrial própria, né? Endógena.
Então, qual que era a ideia da primeira presidência Trump, né? Ora, para fazer isso, eu preciso impor barreiras ao comércio internacional, eu preciso impor tarifas, eu preciso impor cotas no comércio de com vários outros países, porque dessa forma, o país que tem mais empresas transnacionais do mundo, que é os Estados Unidos, vai fazer um movimento de bumerangue, né? Quer dizer, você tem uma cadeia de produção que é longa e que tem uma parte importante sediada na China, né? Porque a China foi um dos grandes destinos do investimento estrangeiro direto americano dos anos 80 para cá, vão fazer essas empresas voltarem aos Estados Unidos, né? Só que aí, qual é a interpretação que os estrategistas da presidência Trump dão a esse fenômeno? Muito bem, com as tarifas em Trump 1.0, nós ajudamos a desindustrializar a China. A gente deu uma segurada no ritmo do crescimento chinês e a desindustrializar a China. Só que aqueles capitais, sobretudo, mais uma vez, de base manufatureira, que estavam sediados na China, em vez de vir para os Estados Unidos, eles foram para outras localidades. Eles foram, por exemplo, para o Marrocos, porque por conta da sua proximidade geográfica e de uma série de entendimentos comerciais, o Marrocos pode ser uma plataforma importante de exportações para a Europa. Eles foram para a Índia. Por quê? Porque a Índia tem um estoque, ainda está em expansão demográfica, a cada ano você tem mais pessoas chegando na população econômica, em idade de população economicamente ativa, custo de remuneração da força de trabalho razoavelmente baixo, você tem uma classe gerencial, ou seja, gente que executa, executivos na Índia, que é de primeiríssima linha, aliás, não só na Índia, como também em outros lugares do mundo. Se você olhar no Vale do Silício, né, de cada 10 empresas, 8 tem CEOs indianos, né, tá certo? E os indianos são muito bons de disseminação de tecnologia frugal, né? Por exemplo, tecnologia de comunicações. O custo de comunicação na Índia é baixíssimo. Tudo isso ajuda a Índia a absorver uma parte das atividades industriais que se estavam realizando na China. Muito disso para o México, né? Porque o México faz parte do acordo que sucedeu o NAFTA, né? É um acordo chamado USMCA. Então, uma empresa produzindo no México e exportando para os Estados Unidos ou para o Canadá tem um tratamento como se ela... Uma empresa de um terceiro país tem um tratamento como se ela fosse uma empresa mexicana. Então você tem chineses indo para o México, você tem vietnamitas indo para o México. Quer dizer, você tem essa atração de investimento industrial e menos foi para os Estados Unidos, tá certo? Então, o que eles acharam? Por que isso aconteceu? Porque eu não tinha a capacidade de outras alterações a partir de peças legislativas que dependem de maioria no Congresso americano, e também pelo fato de que, para você reindustrializar, você precisa de energia barata. E nós estamos aqui sob a camisa de força de uma agenda woke, de uma agenda de transição energética que ainda não é o momento. Nós temos aqui voltar a perfurar. We have to drill, baby, drill, como ele disse no discurso. Tá certo? Então, o que ele está tentando fazer agora? Um pouco. Aliás, é curioso, Ricardo, que desse fenômeno surgiram dois conceitos. Um é o conceito de nearshoring, né? Ou seja, eu tenho um parque produtivo que está sediado em vários países longe de mim, então eu trago a minha produção mais para perto do mercado destino. Então, por exemplo, o México foi um destino de nearshoring vis-à-vis o mercado de Estados Unidos e Canadá, o Marrocos, um destino de nearshoring vis-à-vis o mercado europeu. Você tem esse fenômeno. E você tem o fenômeno do friendshoring, né? Quer dizer, eu vou reposicionar meu parque produtivo em países que também são democracias, também são economias de mercado, também tem Estado de Direito. Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, uma atividade que está sediada na China e que tem mais valor agregado, eu tiro ela da China e vou colocar na Inglaterra, por exemplo. Mas o objetivo dessa nova presidência Trump é fazer com que esses investimentos voltem para o território americano. Então não tem essa de nearshoring ou friendshoring. É US-shoring, tá certo? Voltar para lá. E aí alguém vai clamar, mas aí você precisa me ajudar. Ajudar como? Me dê energia barata. Bom, tá aqui, estou te dando um choque de energia barata, nós vamos aumentar o estoque, por exemplo, de petróleo e gás. E aí o outro tema é o tema da burocracia e dos impostos. Então eu acho que nesses próximos 12 meses,
Ricardo, nós seremos testemunhos oculares de um processo dramático de corte de burocracia, desburocratização, desregulamentação, inclusive para o mercado financeiro e inclusive para atividades inovadoras, como é o caso das criptomoedas, e corte de impostos. E eu não sei se você chegou a ver, mas na terça-feira, dia 28 de janeiro, o Bernard Arnault, né, que é o homem mais rico da França, muito forte em setores como, por exemplo, a indústria de luxo. Exato. Ele fez um discurso num seminário em Paris, daquela publicação Le Nouvel Observateur. E aí ele conta, quer dizer, o que eu estou te dizendo tem 3 dias, ele conta que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e que ele ficou assim, absolutamente impressionado pela energia dos americanos, pelo otimismo e, sobretudo, com uma orientação governamental voltada a aumentar a competitividade americana e a promover negócios. E dizendo que, entre outras coisas, eles vão cortar impostos. Né? Então, olha por que isso é tão importante, Ricardo, para o Brasil. Tá? Você tem essa diminuição à exposição a risco na China. A Rússia não é mais uma opção. Você tem uma diminuição à exposição a risco à Europa Oriental. Alguns dos destinos alternativos ou das fontes alternativas de industrialização estão meio com sobrepreço. Né? Veja, por exemplo, o mercado da Índia. É a bolsa de valores mais cara do mundo. Tá? Bom, aí de repente você tem um ator nesse jogo que é uma superpotência na produção de alimentos. Brasil. É um dos países que tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e a capacidade de atuar em vários tabuleiros. O tabuleiro do petróleo offshore, o tabuleiro dos biocombustíveis. Né? Tem gente que acha, por exemplo, que esses veículos que o Brasil está produzindo no interior de São Paulo, que são híbridos entre etanol de cana e baterias, são os veículos mais sustentáveis do mundo do ponto de vista, né, do que eles chamam de total cost of ownership, né? Ou seja, o que custa ao longo de todo o período em que você é o proprietário daquele veículo. Sou o proprietário de um deles. Se você é proprietário dele, então você vai poder nos dizer. Ou seja, um país fundamental também, quer queira, quer não, você vai continuar com um direcionamento de capex forte para a chamada economia verde. Tá? Então, o Brasil é importante. Essas coisas são importantes. 210 milhões de pessoas, o Brasil é importante. Conforme você vai ter esse redistribuir das cartas, fala, pô, nós estamos aqui numa boa, nós vamos nos transformar num dos mais importantes destinos de investimento estrangeiro e parceiros. Só que aí o que acontece, né, nessa largada, nessa corrida? Bom, qual é o peso dos impostos e da burocracia? Né? Aí vamos lá, se você pegar o mundo emergente, né, os países emergentes, a média de impostos, carga tributária como percentual do PIB, nesses países é de 21%. Tá? Cadê o Brasil? Onde é que o Brasil está? 33%. 33% da carga tributária como percentual do PIB. Bom, onde é que estão os Estados Unidos hoje? O que eu chamo de hoje é o governo Biden acabou de acabar e o governo Trump acabou de começar. Né? Os Estados Unidos estão com carga tributária de 27% como percentual do PIB. Estão 6 pontos percentuais abaixo da gente. E aí o que a presidência Trump, o governo Trump está dizendo? Nós vamos cortar impostos ainda mais. Aliás, no discurso do Bernard Arnault, tá certo? De 3 dias atrás, ele estava comentando que na conversa, né, que ele teve, os líderes americanos querem puxar impostos para 15%. Eles estão em 27%, nós estamos em 33%. A média do mercado emergente é 21%. Os americanos estão em 27%. Puxar para 15%. Então o que pode acontecer como resultado disso tudo? Durante a presidência Trump, do ponto de vista tributário, do ponto de vista dos impostos, ou seja, da competitividade dos impostos, os Estados Unidos ficam mais parecidos com os mercados emergentes do que com os países maduros da OCDE. E nós aqui no Brasil estamos fazendo o quê? Estamos diminuindo o tamanho do governo, estamos facilitando o ambiente de negócios, estamos cortando, estamos diminuindo a presença do Estado na economia, né, os custos do Estado na economia,
Estamos dando mais eficiência às empresas estatais, onde o governo tem uma quantidade de ações importante, né? Estamos diminuindo a carga de impostos com percentual do PIB? Não. Mesmo depois da tão propalada reforma tributária, que tem ganhos em termos de eficiência, simplicidade e tal, mas quando você compara com aquilo que está acontecendo em outros países, nós estamos pesados demais, nós estamos caros demais. Então isso eu acho que é talvez essa parte, Ricardo, eu acho que mais impacta o Brasil, sabia? É você criar um diferencial importante de uma outra grande economia, tirando, né, o momento bom que o Brasil poderia ter para se reindustrializar, neoindustrializar, não por falta de vontade ou de visão ou de conjuntura, mas porque nós estamos com uma mentalidade, né, de governo hipertrofiado, impostos hipertrofiados. Você vai perguntar hoje para a sociedade brasileira qual é o objetivo do governo? Arrecadar mais. Se você perguntar para a sociedade americana qual que é o objetivo do governo? Arrecadar o que deve ser arrecadado por meio do aumento da atividade econômica, com uma carga de impostos menor sobre a atividade produtiva. Esse ponto que você trouxe do US Shoring, acho que ele amarra perfeitamente aquela questão de você tem um governo formado ali por bilionários, mas que foi eleito ali com uma parcela relevante da massa trabalhadora. Mas se no final das contas, isso der certo, o reshoring acontecer e você conseguir relativamente trazer de volta para casa operações que já foram operações dos Estados Unidos, o povo só quer ser feliz. Se a liderança é um bando de bilionário, mas conseguiu atender os anseios dessa parte da população, ponto para os republicanos. Governo de resultados. O governo entregou o resultado, né? Só fazer um comentário aqui, cara. Por favor. Essa estratégia não é sem risco. Né? Opa. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise SWOT, enfim, superficial, naturalmente, né? O que você tem de fraqueza e o que você tem de SWOT, né? Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Então vamos concentrar no W de fraquezas e no T de ameaças, né? Threats. O que isso tem de vulnerabilidades? Veja, não tem aquela história de o inimigo do seu inimigo é meu amigo? Se de repente os Estados Unidos começam a alienar por barreiras e tarifas, cotas, etc., uma série de parceiros, os parceiros vão voltar a conversar, por exemplo, parceiros que estavam se distanciando voltam a se aproximar, né? Por exemplo, eu acho que tem dois atores importantes e óbvios nessa história, que é a Europa e a China, né? Eu tenho acompanhado uma diminuição do nível de atrito entre governos europeus, empresas europeias, governo chinês, empresas chinesas. Aquilo que estava muito áspero, né? A flor da pele. A flor da pele está um pouco mais tênue. Eu fui um dos negociadores em nome do Ministério da Economia, né, do Brasil, durante aquele processo que levou à conclusão do acordo Mercosul-União Europeia em junho de 2019, né? E o acordo só não foi remetido, né, ao Parlamento Europeu e aos parlamentos do Mercosul por conta das circunstâncias daquele momento, né? Quer dizer, houve uma série de críticas indevidas ao Brasil por conta de incêndios florestais que aconteceram no segundo semestre de 2019. Aí os próprios europeus chegavam para a gente e diziam, olha, vamos só esperar baixar um pouco essa onda que nós vamos adiante. Aí você teve eleições no Brasil, você teve um evento muito ruim para nós e para o acordo, que foi a eleição do Alberto Fernandes na Argentina. Ele, na largada, disse que queria reabrir as negociações. Ao dizer isso, ele acabou dando uma montaria para os franceses, né, que foram se esconder atrás dos argentinos, dizendo que os argentinos não queriam, mas na realidade os franceses também alguns dos franceses têm restrições ao acordo. E aí, quando você tem a mudança do governo no Brasil, o que os europeus acham? Bom, agora vamos aproveitar para reabrir o acordo, colocar um monte de cláusula ambiental para proteger a nossa, por exemplo, agricultura. O Brasil, infelizmente, acabou
né, estando de acordo com algumas dessas condições, e para não ficar muito feio, na versão final do acordo, colocou o tema de compras governamentais, que é o mais do mesmo. Quer dizer, o Brasil já consegue, o Brasil já tem isso e não gerou um diferencial importante para o desenvolvimento brasileiro. E pelo contrário, ao fazer isso, o Brasil teve que sair do acordo de compras governamentais da Organização Mundial do Comércio e torna mais difícil a nossa entrada na OCDE, né? Agora, apesar disso tudo, dessas diferenças, quando Trump foi eleito em novembro nos Estados Unidos, o que os europeus rapidamente fizeram? Pô, vamos pegar esse acordo com o Mercosul e vamos avançar com ele do jeito que está. Quer dizer, o estilo, as orientações da presidência do governo dos Estados Unidos levaram a uma reaproximação entre Mercosul e União Europeia. Podem levar a uma reaproximação entre Europa e China, né? Por isso que eu estou acompanhando com muito interesse também aquilo que o presidente Trump vai fazer em relação à China, né? O que os chineses têm a expectativa, né? É que a presidência Trump vai estender um cobertor de tarifas sobre praticamente todas as exportações chinesas, né? 25%, 50%, 60%, vai estender esse cobertor. E a China não pode assistir isso de forma passiva. A China vai ter que retaliar. Como é que a China vai retaliar? Retaliar ou se preparar para esse cenário? Uma das maneiras, que eu acho que já está acontecendo de certa forma, é eventualmente depreciar o renminbi, né, a moeda chinesa, o yuan, de modo a adotar uma competitividade adicional às exportações chinesas. Outra coisa que os chineses vão fazer. Os estrategistas chineses estão indo setor a setor da economia americana, e particularmente do setor exportador dos Estados Unidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos, até 2018, foram o principal exportador de alimentos para a China. Depois o Brasil ultrapassou. Mas ainda assim os Estados Unidos são o número 2, né? Então, se de repente os Estados Unidos estão vendendo muito para a China, aliás, os Estados Unidos têm superávit na sua balança comercial de alimentos com a China. Tem um déficit grande na área de manufatura, mas tem um superávit grande no setor de serviços e no setor de alimentos, agrícola, agro. O que os chineses vão fazer? Eles vão encontrar aquelas áreas da economia americana onde há uma desproporção entre o que ela representa para o PIB dos Estados Unidos como um todo e o tamanho da sua voz, da bagunça política que esse setor pode gerar nos círculos decisórios em Washington. Tem um setor muito óbvio, que é qual? O agro, alimentos. Então, se isso acontecer, ou seja, se os chineses optarem por retaliar os americanos num contexto de imposição de barreiras mais amplas dos Estados Unidos às exportações chinesas, e os chineses respondem impondo restrições às exportações do agro americano, quando chegar hoje à noite, os chineses estão todos com fome. Eles querem comer. Qual é o país que tem a capacidade de desempenhar um papel quase que de substituto automático a vendas americanas de carne, de soja, de milho? É o Brasil. Cá estamos. É o Brasil. Então, mais uma vez, essa diretriz americana, ela gera outras correntes de comércio, né? Aliás, para fazer um pouquinho de propaganda, Ricardo, eu estou terminando um livro que vai se chamar O Choque de Globalizações, né? Você teve o choque de civilizações, né, do Huntington há anos atrás. Eu estou escrevendo um livro que é uma coletânea de coisas que eu escrevi e que estou escrevendo. Choque de globalização. É como se você tivesse... A globalização não desapareceu, só que você tem focos alternativos, irradiadores de globalização, de comércio, de fluxo de investimentos, de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento. E em alguns casos, esses diferentes focos de globalização se juntam e se multiplicam, e em outros há atrito, há potencial de contencioso. Eu acho uma situação muito interessante. Um outro fenômeno que eu acho que pode ser muito arriscado para essa estratégia do presidente Trump, que é o seguinte: vamos supor, você tem uma empresa transnacional americana, né? Então ela fez
Ela dispersou o seu capital em investimentos no Vietnã, em investimentos na Colômbia. Claro, ela tem uma base industrial também nos Estados Unidos, só que ela está presente também na África do Sul. Empresona americana, multinacional tradicional. O clássico. Pô, se de repente ela tem que fazer um esforço, né, para encolher as cadeias globais de produção, para que essa atividade se realize mais dentro do território americano, isso vai exigir um novo esforço de capital, um novo capex. Ao fazer isso, você vai ter que lançar isso do balanço patrimonial. Você vai enxugar a liquidez das economias. Isso vai resultar nos resultados de dividendos a ser pagos. O que isso faz com as ações das empresas no mercado acionário? Tá certo? Então, tudo isso custa, tá certo? E tem outra coisa. Uma vez, por exemplo, setor de confecção, né? Uma coisa é você ter uma estrutura de custos em que o elemento força de trabalho está sediado em Bangladesh, ou está sediado na Tailândia, ou está sediado na Argélia. A outra é você pagar o trabalhador americano para isso. No momento do mercado americano em que as taxas de desemprego já estão muito baixas, você tem uma pressão forte, né, de salários na composição do índice geral de inflação. Então, tudo isso aqui é problema potencial, né? E tem outra. Vamos supor que os Estados Unidos façam isso. Os produtos vão ficar mais caros. Ficam mais caros para os americanos, mas para outros países. Só que para outras grandes potências industriais, essa política pode gerar competitividade relativa. E você aumenta o fluxo de comércio. Hoje, Ricardo, dos 193 países que existem no mundo, 127, portanto 2/3, têm mais relações comerciais com a China do que com os Estados Unidos, né? Então tem uma série aí de, ameaças e vulnerabilidades que em muitos casos as pessoas não estão levando em conta. O emaranhado de ação e reação é muito Claro. maior do que a gente pensa. Claro. Eu vou entrar no tópico Brasil para a gente fazer umas amarrações, mas antes disso eu quero lembrar você, né, que, bem, se você deseja chegar ao mercado financeiro, se você deseja inclusive trabalhar, ter a possibilidade de trabalhar aqui no Grupo Primo, a gente está aberto. A gente está com a formação de consultores para a Portfel, que é a nossa consultoria, a maior consultoria financeira do Brasil, né? É uma formação que vai te habilitar a atuar como consultor de investimentos no mercado, né? E eu tenho certeza que os dados nos mostram que no horizonte aí de 2 anos você pode ter saltos de remuneração que, quando você observa aí a média das carreiras de mercado, torna a posição de consultor financeiro extremamente atrativa. A gente fala aí de consultores depois de 2 anos com ganhos acima de 15, 16, 17 mil reais mensais, né? Como é que funciona todo o processo? A gente tem uma mentoria com profissionais do mercado para poder te auxiliar e te garantir uma formação técnica em que você vai conseguir atuar com segurança, né? Eu, inclusive, participo da formação desses profissionais, tá? Você vai se tornar, de fato, um especialista em investimentos. Você vai desenvolver, né, a habilidade de captação comercial para atrair cada vez mais clientes, tá? E quando você completar a formação conosco, você poderá marcar entrevistas para se tornar um consultor financeiro da Portfel, mais uma vez, a consultoria financeira do Grupo Primo, hoje a maior consultoria financeira do país. Então, não vacila, você tem aí Biel, o QR Code está aí? Tem QR Code na tela para você, link na descrição. Vem se juntar à Portfel, que eu tenho certeza que você vai transformar a sua vida profissional. Então, eu quero amarrar isso daqui, né? Valendo inclusive o seu like, que eu tô vendo aqui a quantidade de pessoas ao vivo e a quantidade de likes. Eu tenho certeza que o episódio merece, com certeza, o seu like, porque hoje está sendo aula. Treiro Brasil, nesse contexto todo, para a gente amarrar. Governo Trump, a gente tem mais 4 anos, tá dado. Como é que a gente
consegue se posicionar para tirar melhor proveito disso? O que a gente precisa fazer para a gente amarrar esse conteúdo de governo Trump? Ricardo, eu estudei num colégio em São Paulo chamado Colégio Batista Brasileiro, que tinha uma certa influência americana e canadense, e, portanto, quando eu fiz 15 anos, fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos. Morei na casa de um pastor americano chamado Saul Williams. O filho dele, né, que era o meu irmão americano, acabou se tornando um grande poeta e cantor da língua inglesa. Muitos acham até que ele é o principal poeta negro vivo hoje nos Estados Unidos, Saul Stacey Williams. E de 1982 para cá, que foi o que eu morei lá, eu praticamente fui para os Estados Unidos todos os anos, né? Depois morei lá como diplomata, depois dei aula na Universidade de Colômbia. Eu assim, 42 anos, né, de 82 para cá, não é isso? É isso. Eu acompanho muito a relação Brasil e Estados Unidos. Eu não consigo pensar num momento em que o governo de turno em Washington e o governo de turno em Brasília sejam tão diferentes e distantes uns dos outros. Eu não consigo pensar. Mesmo naquele momento da virada de 2002, 2003, em que você tem um republicano, o presidente Bush, filho, na Casa Branca, e você tem a eleição do Lula, né, para governar o Brasil, uma série de contatos foram feitos, houve uma visita do presidente brasileiro ainda, com o presidente eleito a Washington. Então eu nunca vi tão distante. Aliás, talvez uma das principais deseconomias da geopolítica, e não é de agora, já há bastante tempo, é essa baixa produtividade, relação, intercâmbio, baixa no sentido do que poderia ser entre o Brasil e os Estados Unidos. Né? Mais uma vez para repetir, os dois maiores países democráticos por número de votos do Ocidente. As duas maiores economias do continente norte-americano. Mesmo no volume de comércio, né, apesar dos Estados Unidos ser o nosso segundo maior destino de exportações, tinha que ser muito mais. Tá certo? O montante, né, o Brasil como destino de investimento estrangeiro direto americano tinha que ser muito mais vibrante, né, forte, robusto. E é curioso, né, porque o Washington acaba não prestando muita atenção para nós, a nós, e acaba só tendo o radar ligado quando você tem um problema. Tem um problema em Cuba, então presta atenção em Cuba. Tem um problema na Venezuela, tem um problema na Colômbia. Eles ligam o radar. Quem tentou mudar isso uma época, e foi uma coisa super bem feita, foi aquele Council on Foreign Relations, né, que é um think tank baseado em Nova York. Eles publicam a melhor e mais influente revista de política externa no mundo, que é a Foreign Affairs. E naquele 2000, 2001, né, constituíram uma força de trabalho, uma task force, né, uma tarefa, um grupo de tarefa, para falar sobre a importância estratégica do Brasil. E esse grupo enviou uma carta ao então presidente dos Estados Unidos dizendo: o Brasil é o fulcro, o Brasil é importante, nós precisamos desenvolver. Uma coisa tão bem feita, tem umas 13, 14 páginas. Outro dia eu reli coisa bem feita, aliás, merece uma atualização. Só que aí, como é o ano de 2001, mais tarde, depois de tudo isso, foi atropelado pelo 11 de setembro e o foco de prioridade mudou de novo. Né? Agora, os Estados Unidos, como você mencionou no início da nossa conversa, tem um secretário de Estado que pela primeira vez, vamos lá, os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. Nós estamos em 2025. Né? Então, em quase 250, né, quase 250 anos de Estados Unidos independentes, é a primeira vez que você vai ter um secretário de Estado de origem latino-americana. Ele está acompanhando muito de perto o que está acontecendo no Brasil. Né? Só que os dois governos são muito diferentes. Os estilos são diferentes, as prioridades são diferentes, as agendas são diferentes. O presidente da República Brasileira manifestou sua preferência pela candidata democrata. Né? Depois fez comentários depreciativos em relação à figura do atual presidente dos Estados Unidos. Você tem membros do executivo ou de outros poderes também muito antagônicos
uma figura central nessa administração, que é a figura do Elon Musk. O Ian Bremmer, um grande cientista político americano, diz que o Ian Bremmer, diz que o Elon Musk é o sujeito, é o indivíduo mais importante do mundo contemporâneo, mais importante no sentido de gerar consequências, né? Então os dois governos estão muito distantes. O governo americano, o governo Trump é de Vênus e o governo brasileiro é de Marte. Só que como o Elon Musk tem planos, né, estratégicos em relação a Marte, nós estamos muito distantes, muito distantes. Então acho que é um momento de muita sobriedade. É um momento também em que as sociedades precisam atuar, sabe? Aliás, isso é uma coisa que os chineses estão tentando fazer. Eles sabem que vem por aí um período muito duro de relações governo a governo e, portanto, estão incentivando muito o intercâmbio entre pessoas, entre empresas, que eles chamam de business to business, people to people. E, enfim, até dezembro do ano que vem, né, nós temos dificuldades quer dizer, o governo Lula, né, tem dificuldades com o governo americano, e é importante, portanto, as sociedades, os empresários atuarem para que o intercâmbio, né, continue relevante. O Brasil só ganha tendo a possibilidade de jogar em vários tabuleiros. Jogar no tabuleiro europeu, jogar no tabuleiro latino-americano, jogar no tabuleiro asiático e também jogar no tabuleiro da maior economia do mundo, né? Eu acho isso fundamental. Concordo contigo. Chega a ser leviano você desconsiderar não estar próximo da maior economia do mundo. Sim. Troijo, mais uma vez, uma aula, né? Você que ficou até aqui conosco, meu muito obrigado e parabéns, porque você teve a oportunidade, que eu tenho convicção, né, que alunos de MBA, de mestrado adorariam ter, que foi essa pouco mais que uma hora aqui de aula com o Troijo, só que eles não tiveram. Quem teve foi você que ficou conosco. Troijo, por favor, redes sociais para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho. Eu tô no LinkedIn. Então, só não vai me mandar currículo para o Troijo, pelo amor de Deus, tá? Agora, acompanhar toda a produção dele, eu super recomendo para quem quiser acompanhar o meu trabalho. Eu estou no Instagram, ricardo.fiz, falando sobre fundos imobiliários para vocês. Tem vídeos toda semana no canal da Finclass no YouTube. E às sextas-feiras, aqui, na próxima, com certeza, ao lado estará Guilherme Cadanhoto, para tocarmos os economistas com vocês. Troijo, muito obrigado. Obrigado. A você, muito obrigado. Um abraço e até a próxima.